Egrégora é um termo latino que significa união. Nós temos, por exemplo, agregado de bebidas, as bebidas ficam todas unidas. E egrégora é uma união de uma tradição, ou de um clube, de um partido político, de uma crença, de uma família também. Mas normalmente nós utilizamos a egrégora dentro do mundo da espiritualidade. É um modo, um comportamento que é repetido por muitos anos. O maior número de pessoas e o maior número de anos onde nós repetimos uma egrégora, mais poderosa ela se torna. O exemplo que eu sempre dou é você assistir uma missa em latim, que às vezes você não entende nada da missa ou do latim, mas você sente aquela força. A egrégora também é traduzida como um filho coletivo, algo que nós geramos quando nós nos unimos para praticar alguma coisa. E a força da egrégora, por exemplo, hoje existe a egrégora dos jogos, que é uma das piores egrégoras que podem existir, não importa que tipo de jogo. Essa egrégora, quando você entra, ela é viciante, ela te segura ali. Mas existe a egrégora de ajudar os outros, de cuidar do corpo, de ter paz de espírito, de amar a natureza também. E as egrégoras envolvem emoções, elas são formadas principalmente por emoções. Por isso que alguém que está numa egrégora religiosa, ela só vê a religião dela. Ou uma egrégora espiritual, ela só vê a espiritualidade dela. As egrégoras são muito fortes, muito fortes. Eu repito, quanto mais antigo é alguma coisa, mais forte é a egrégora. Então você pega os ensinamentos de Yoshua, de Jesus, os primeiros, quando você pratica ou vai numa tradição muito antiga, aquilo é transformador. Ou dentro da espiritualidade, uma egrégora do yoga, do tai chi, do aikido, uma egrégora do zen budismo. Então é uma força de repetição que você não deve se opor a uma egrégora. Você não gosta dela, você foge daquilo. Você está numa torcida de um time de futebol, você é de outro time, você não vai brigar com aquela torcida inteira, porque se eles estão envolvidos com a egrégora, vai ter toda uma energia, por vezes, de fanatismo nessa egrégora. E as egrégoras, elas têm uma compatibilidade ou não, egrégoras uma com outras. Então existem tradições que não combinam com outras. Por isso que a gente vê dentro de algumas escolas religiosas uma briga, um conflito, um atrito, porque é importante saber se uma egrégora combina com a outra ou não. Pensa nisso, pensa nessa questão. Quando nós falamos de egrégora também, você pode estar mudando as suas egrégoras. Por exemplo, você é da egrégora da medicina da floresta. Aí você sai daquela egrégora, com o tempo vai se despedindo e depois entra numa egrégora cristã, tradicional. Depois você entra na Rosa Cruz, você vai se despedindo da egrégora cristã, até porque a Rosa Cruz ela é ecumênica, ou com uma eubiose, mistura um monte de tradições. Você vai para o candomblé, ou vai para a Umbanda, ou vai para a maçonaria. Cada uma dessas escolas tem uma força. E você sabe que eu ensino muito você estudar tudo, você ler sobre tudo, refletir, mas praticar uma coisa ou outra. Até porque, dependendo da egrégora que você segue, você vai ser muito médium, muito. Se você vai para uma outra egrégora, você vai ter o que a gente chama de corpo fechado. Se você vai para uma outra egrégora ainda, você vai trabalhar com o coração, com a fé. E numa outra egrégora, com a intelectualidade, com o estado de não mente. Tem egrégoras que você acredita em algo, tem egrégoras que você não acredita, você não trabalha com a ideia de crenças, ok? Quando você começa a misturar um monte de coisas, eu aprendi muito isso com alguns mestres do passado, você pode ter ansiedade, muitas perguntas sem respostas, você perde a confiança na vida, você acaba também sendo uma pessoa com vários problemas profissionais, afetivos. E existem algumas egrégoras que acabam com a tua afetividade, que acabam com a vida profissional, porque a própria egrégora traz pobreza. Você vai perceber isso aqui comigo. Existem egrégoras que você abre mão de valores,
que aquela própria egrégora, ela cria uma energia para você lidar com o desapego. Então você nunca vai ter sucesso profissional. A pessoa acaba se tornando uma pedinte profissional. Existem tradições que você treina, por exemplo, algumas tradições do budismo, que você treina para ser uma pessoa que pede as coisas, que vive pedindo para os outros. E não há nenhum erro nisso. Se for a tua vontade, ser um mendigo, uma mendiga. Vamos falar bem sobre egrégoras, as tradições, quais são, porque é difícil você ter 2 times de futebol, 2 clubes, 2 partidos políticos, 2 formas de amar, 2 formas de lidar com família, 2 religiosidades. Você pode estudar tudo isso, mas praticar, tem egrégoras que são absolutamente incompatíveis uma com a outra. Incompatíveis. E isso tem relação com os mentores dessas egrégoras. Os mentores dessas egrégoras. Pensa nisso. Quais são os mentores da egrégora ou das egrégoras que você segue?